Olá! Já bateu aquela curiosidade de saber como textos tão antigos, sabe, escritos há milhares de anos, podem contar uma história que parece ter sido escrita ontem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em 4 passagens bíblicas que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra. Mas, juntas, elas revelam uma ideia muito poderosa, que os finais mais complicados, aqueles bem difíceis mesmo, são na verdade o terreno perfeito para os começos mais incríveis. E essa é a pergunta-chave de hoje. Como é que um final, às vezes super pesado, pode se transformar num novo começo cheio de força? Porque, vamos combinar, a vida é cheia de finais, né? Alguns chegam de repente, outros doem bastante, mas... E depois, o que acontece? Será que o fim de um capítulo é só o fim? Ou será que ali, escondidinha, tem uma semente de algo totalmente novo? É esse padrão que a gente vai investigar hoje. Então, para começar, a gente vai direto para um cenário de muito drama, poder e emoção. Pensa só, o antigo Israel tá um caos total, como a gente lê lá no livro de 2 Samuel. O rei morreu e agora? O futuro de uma nação inteira tá por um fio. E olha só como as coisas acontecem numa velocidade impressionante. Em questão de dias, a nação inteira vai dar notícia chocante da derrota em batalha, passa por um luto super intenso, até chegar na necessidade urgente de um novo líder. É um verdadeiro turbilhão de acontecimentos, um atrás do outro. É a tragédia, ali na prática, forçando um novo começo a nascer. Aqui o contraste fica bem nítido, né? De um lado, a gente tem o peso da derrota, o fim de uma era, e do outro, a base para um novo futuro sendo construída. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte: não tem festa, não tem comemoração. É uma transição super séria, sabe? Feita na marra, por necessidade e por um baita senso de dever. E o que realmente define tudo isso é a reação do Davi. Ele não comemora a morte do rival de jeito nenhum. Pelo contrário, o lamento dele é algo profundo, sincero. E isso mostra uma coisa muito importante. A liderança dele não vem da ambição de poder, mas de um senso gigante de responsabilidade. O novo começo dele nasce literalmente das cinzas do luto. Ok, agora a gente vai dar um salto. Vamos sair desse reino terreno e pular para uma discussão mais espiritual, para ver como esse mesmo tema se desenvolve. Lá no Evangelho de João, a gente encontra uma ideia que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente costuma pensar sobre poder e sobre glória. É uma mudança de perspectiva e tanto. E aqui está o pulo do gato. Quando Jesus fala em ser glorificado, não tem nada a ver com fama, poder, tapete vermelho, nada disso. Ele está falando, na verdade, da própria morte. É chocante, né? Nesse contexto, a glória é o sacrifício máximo, aquele que gera vida nova. É o plano maior se cumprindo da forma mais inesperada que a gente possa imaginar. E essa metáfora da agricultura que ele usa é perfeita para explicar isso. Pensa bem, é uma imagem que todo mundo consegue visualizar. Para ter uma colheita farta, a semente precisa primeiro cair na terra e desaparecer. Ela precisa morrer. O fim daquela sementinha sozinha é, na verdade, o começo de uma vida que se multiplica. Então, o processo é bem claro, né? Primeiro, tem a semente, cheia de potencial, mas sozinha. Daí ela precisa passar por esse processo de entrega total, de morrer para si mesma. E só então ela libera todo aquele potencial e gera muitos frutos. Isso revela um padrão incrível. O sacrifício de verdade não é sobre perder, é sobre transformar. É uma transformação que gera muito mais vida. E agora é que a gente chega no ponto que conecta toda essa história. É um salmo, um texto super antigo e profético que vai servir de ponte entre o rei terreno, lá do começo, e o rei espiritual. Ele revela um padrão divino que, olha, ecoa por séculos e séculos. E a frase é essa. Ela é a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Ela resume um princípio divino que é simplesmente impressionante. Aquilo que é jogado fora, que é considerado sem valor pelos padrões do mundo, pode se tornar a peça mais importante de todas na construção de algo totalmente novo e duradouro. E é aqui que as duas histórias se encontram de um jeito perfeito. Vamos lembrar do Davi, o filho mais novo, aquele que foi esquecido lá no campo e que virou o maior rei de Israel. Agora pense em Jesus, rejeitado pelas autoridades da época e que se tornou a base de uma fé que move o mundo. É o mesmo padrão, tá vendo? Se repetindo em escalas diferentes. Tá, a gente viu esse padrão grandioso, histórico, mas e na prática, no nosso dia a dia, como isso funciona? Para responder isso, a gente vai dar uma olhadinha no livro de Provérbios, que é cheio de sabedoria prática sobre o tipo de caráter que ajuda a gente a passar por essas transições da vida.
O contraste aqui é bem claro. De um lado, tem a pessoa movida pela ganância, que é impulsiva e só traz problema para a família. Do outro, a pessoa justa e íntegra, que pensa antes de falar e agir e por isso prospera. A lição é simples e direta. O jeito como a gente lida com os finais e começos da vida tem tudo a ver com a nossa integridade e com a nossa sabedoria. Ok, chegou a hora de juntar todas as peças. A gente passou por uma troca de poder na política, por uma ideia profunda sobre sacrifício, por uma profecia sobre rejeição e até por uma lição sobre o nosso caráter. O que aparece quando a gente olha para esse quadro completo? A mensagem que surge disso tudo é surpreendentemente única e coesa. A gente vê que novas lideranças podem surgir de perdas bem dolorosas, que a verdadeira força não está em tomar o poder, mas em se sacrificar. Que aquilo que o mundo joga fora pode ser a base de algo divino. E que, no fim das contas, é a nossa retidão, o nosso caráter, que nos ajuda a atravessar qualquer mudança. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente olhar para o mundo hoje, ou talvez para a nossa própria jornada, onde será que está a pedra rejeitada dos nossos dias? Que ideia, que pessoa, que situação foi descartada, mas que talvez, só talvez, guarde a semente de um futuro poderoso e que ninguém esperava? Fica aí a reflexão.